E aí, chegamos mais uma semana, nossa próxima aula das 8 qualidades do caráter de Cristo. Eu espero que você tenha pegado sua apostila, tenha dado uma lida, tenha assistido bem a aula, feito anotações, porque agora a gente vai fazer uma revisão geral da primeira aula das 8 qualidades do caráter de Cristo. Sobre o que foi mesmo, hein? Foi sobre pobre de espírito, tá bom? A gente vai fazer em formato de quiz, eu vou chamar os meninos para vir responder o quiz com vocês. Presta atenção. Tem prêmio? Não. Bora lá. Atenção. Primeira pergunta. Cite o versículo, tá bom? E fale toda a passagem da primeira qualidade do caráter de espírito. Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Aê, muito bem, parabéns. Segunda pergunta. O que significa, em português, a palavra em grego pitorros? Pobre. Isso, muito bem. Terceira pergunta. O que não é ser pobre de espírito? Letra A, ser humilde. Letra B, ser inferior. Ou letra C, ser submisso? B. Eu acho que foi Stephanie. Bora lá. Vamos lá. Quantas decisões precisamos tomar para ser mais pobre de espírito? Quantas? Só quantas? Quantas decisões? 3. 3, muito bem. Atenção, hein? Dessas que eu falei, qual é a primeira decisão para ser mais pobre de espírito? Atenção. Não liguem. E a minha aula ia ser ofensiva. Submissão voluntária a Deus. Primeira submissão voluntária a Deus. Sexta pergunta. O que significa em português a palavra em grego tapenos? Humilde. Isso, humilde, porque foi tu que falou. Mas eu sabia, eu queria deixar pra ele. Tá certo. Eu ia lembrar. O Lázaro foi o quê? Humilde agora. Muito bem. O que significa em português a palavra em grego capotaço? Submissão. Também porque ela falou. Oitava pergunta. Qual é a segunda decisão que precisamos tomar para sermos mais pobres de espírito? Segunda decisão? Segunda decisão. A primeira era submissão voluntária a Deus. A segunda? Eu não lembrei. Igreja. Não, mas é quase isso. Submissão voluntária às autoridades. Isso me lembra a nona pergunta. Qual é a palavra em grego que em português significa autoridade? Eu quero a palavra em grego. Olha, Steph, foi tua aula, Só isso, em grego. É aquela... Eu esqueci. Não sei o que lá. Essa é aquela exosia. E por último, qual é a terceira decisão que precisamos tomar para sermos pobres de espírito? Submissão a Não. governo. Já foi submissão a Deus, Submissão. não é voluntária, às autoridades, e a terceira? Igreja. Entrar no Família. direito. Eliminação do orgulho. Ah, tá. Muito obrigada, gente. Pode ir lá. Ei, esse quiz estava fácil. Se você leu a apostila, assistiu direitinho as aulas, prestou atenção nas palavras em grego e principalmente, gente, nas três decisões: submissão voluntária a Deus, submissão voluntária às autoridades e a total eliminação do orgulho. E agora a gente vai para a nossa próxima aula das 8 qualidades do caráter de Cristo. É isso aí, gente. Vamos começar a nossa segunda aula sobre as 8 qualidades do caráter de Cristo. Semana passada a gente aprendeu sobre pobreza de espírito, né, humildade. E essa semana agora a gente vai começar uma nova aula e nós vamos dar mais um passo na nossa caminhada, né, para conhecer as 8 qualidades. E a aula vai começar com choro espiritual. Antes de começar essa aula, deixa eu explicar para você. Esse bonequinho vai representar eu e você.
as nossas vidas, como a gente vai fazer para desenvolver essas qualidades do caráter de Cristo. Hoje, como você está vendo, vai ser um jogo de tabuleiro, tá bom? E cada etapa que você passar, você vai ter um aprendizado sobre as qualidades do caráter de Cristo. Vamos lá, colocar o bonequinho aqui que vai começar, tá bom? E a gente vai falar primeiro sobre contrição, choro espiritual, tá? Também é conhecido como luto espiritual. Então, se a pessoa falar, é contrição, choro espiritual, luto espiritual, é tudo igual, é a mesma coisa, tá bom? Mateus 5,4 diz assim: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, tá? E aí, nesse momento eu queria ressaltar para você que junto com a humildade, a qualidade da contrição são os melhores sacrifícios a Deus, os sacrifícios que Deus mais se agrada, os mais honráveis para Deus, tá bom? Abra a Bíblia aí, Salmo 51:17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás, tá? Mas aí você me pergunta, Gabriel, o que é isso? O que é choro espiritual? Será que o meu espírito fica escorrendo lágrima do rosto dele? O que é essa contrição ou esse luto espiritual? O que é isso? Imagina comigo, quando você entende que o pecado é o que nos separa de Deus, quando você entende que é um pecador, que a morte é a consequência dos que pecam, quando você entende isso, né? Quando você entende que foi por conta do primeiro pecado, da desobediência de Adão e Eva, que toda a humanidade, eu e você, estamos afastados de Deus, você tem que ficar extremamente triste só por ter a oportunidade de pecar. Então, quando você vê o pecado, você deve se entristecer, o seu espírito se entristece porque você sabe que é aquilo que afasta você de Deus. É aquilo que faz você deixar de ter comunhão com seu Criador, com seu Deus, com aquele que mandou o próprio Filho para salvar você. É isso que é contrição, é esse sentimento, esse sentimento que todo cristão tem na presença do pecado. Às vezes, isso vem antes do pecado, que é o ideal, é que isso aconteça antes do pecado, e às vezes depois, que é o arrependimento. Poxa, eu pequei, eu pisei na bola, eu estou afastado de Deus, eu não consigo orar, eu não me sinto bem, entendeu? Eu estou com muita raiva, e isso não permite que eu consiga orar, que eu consiga me concentrar, fazer as coisas para Deus, servir a Deus do jeito que Deus quer, com pureza, né? Você se sente atrapalhando a obra de Deus. Isso é a contrição, tá bom? Nós precisamos aprender a nos sentirmos mal na presença do pecado. Isso é a contrição. Você se sente mal na presença do mal. É exatamente isso, tá? Uma coisa que você precisa aprender dentro da contrição, tá? Deus está com o que tem o coração contrito. Deus está com o que tem o coração contrito. Isaías 57:15 diz assim: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas também habito com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Tá? Você precisa desenvolver essa qualidade do caráter de Cristo em você. Tá bom? O choro espiritual, como eu já falei, pode ocorrer antes ou depois. O ideal é que ele ocorra antes do pecado. Por quê? Porque se ele ocorrer antes do pecado, ele pode nos salvar, né, de muitas tentações, das dificuldades, do afastamento de Deus, daquele sentimento de inutilidade, tá? Então, você precisa desenvolver isso. Vamos dar alguns exemplos para você. Eu gostaria de falar do rei Davi. O rei Davi é um ótimo exemplo de quem teve essa contrição antes de pecar em alguns casos e depois de pecar também em outro caso, tá bom? Então vamos lá. Antes de pecar, ele teve a oportunidade ali de matar o rei Saul por 2 vezes e não fez, porque ele entendeu que aquilo era errado, aquilo era pecado, e ele ficou triste, disse que Deus afaste de mim essa oportunidade
porque eu nunca tocaria no ungido do Senhor. Ele sabia que, apesar de Saul já ter desagradado a Deus, foi Deus quem colocou ele como autoridade. Então ele não podia ir contra a autoridade, matar uma autoridade. Naquele momento, a contrição foi antes de pecar. Mas teve um outro caso que ele sentiu isso depois do pecado, que foi no caso de Batseba e do Urias, né? Que ele primeiro pecou e tal, botou o cara na linha de frente, o cara morreu, e aí precisou um líder. O profeta Natan foi lá, apontou o dedo dele, ó, é tu que fez isso, tu tá errado. E aí ele desabou naquele momento, e ele se arrependeu, e aí ele demonstra contrição depois de pecar. Mas sabe qual foi o problema? Que mesmo depois de pecar, mesmo ele se arrependendo e sendo contrito, a consequência daquele pecado, daquele erro ainda caiu sobre ele e sobre a família dele, tá? Então, Deus, ele vai perdoar você, você se arrependeu, ele vai perdoar você, não tenha dúvida, mas a consequência desse pecado vai continuar com você. Então, o ideal é que você sinta, né, que você tenha esse sentimento de tristeza, de luto espiritual antes de pecar, tá? Lá em Êxodo 12, do 26 ao 27, conta a história da Páscoa. A Páscoa é um ótimo exemplo de contrição, porque lá eles mataram um cordeiro, passaram sangue nos umbrais da porta, e é com eles se arrependendo dos pecados antes que o anjo da morte passasse, tá? Então, um ótimo exemplo, onde as famílias encararam a tristeza da morte antes do fato, tá? Eles ficaram tristes pelo que ia acontecer antes do fato. E deixa eu dizer uma coisa, a contrição ela deixa você triste antes do pecado, mas se você não sentir isso antes do pecado, antes de pecar, enquanto você está sendo tentado, você vai sentir uma tristeza muito maior depois, tá bom? Mateus 21, 44, tá? Seguinte, deixa eu abrir a Bíblia aqui para a gente ler junto. Olha o que diz: aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Me diz uma coisa, o que é melhor? Cair sobre a pedra e ser quebrantado, ser despedaçado, ou deixar a pedra cair sobre você e transformar você em pó, em nada, e deixar de existir? Deixa eu falar uma coisa para você. Ele está dando o exemplo, que aquele que se arrepende, sim, ele vai se machucar, ele vai ficar triste, mas ele vai seguir, né, com vida, quebrantado. Mas aquele que a pedra cair sobre ele, esse daí, ele vai sentir muito mais dor, ele vai sofrer muito mais com aquela situação, tá? Em 1 Coríntios 11:31, né, o apóstolo Paulo já está fazendo a mesma recomendação de contrição antes do pecado, antes do fato, né? Olha como está escrito: se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados, tá? Lembre-se, confessar uma tentação é muito melhor do que depois de ter pecado, vai lá e confessa o pecado. Isso daí ajuda você, sim, demonstra que você tem uma fraqueza numa área da sua vida, né, que você está sendo tentado, mas você ainda não pecou, e as pessoas vão poder ajudar você, e você vai poder vencer essa dificuldade, tá? Lembra da passagem de Samuel também: é melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça, faça o que é certo, e aí você pode ter certeza de que você vai ter um coração contrito. É isso aí, você acabou de aprender sobre contrição, choro espiritual. E agora nós vamos continuar vendo 6 coisas que você deve fazer para desenvolver o seu choro espiritual antecipado. E o que é um choro espiritual antecipado? É você ter esse choro espiritual antes de pecar, é anterior ao pecado. Então você vai ter esse coração que pensa nas consequências do pecado, que se preocupa em não pecar contra Deus, que fica preocupado em fazer as coisas erradas, que não seja a vontade de Deus. Então ter esse coração contrito antes do pecado, ok? Então nós vamos ver 6 coisas que nós devemos fazer para desenvolver esse choro espiritual antecipado.
Então deixa eu ir movimentando aqui o nosso bonequinho, que ele vai se movimentar, né? Como você já deve saber como ele vai andar aqui. Então nós vamos lá para nossa primeira coisa que nós devemos fazer é, você deve fugir da sua zona de tentação. Primeira coisa é fugir da sua zona de tentação. Eu vou colocar aqui, fazer nosso bonequinho andar. Aqui nós temos exemplos de algumas áreas que pode ser uma zona de tentação para algumas pessoas. Jogos, comida, mulher, YouTube, dinheiro. Temos alguns exemplos aqui para você. Adão e Eva, olha só, eles tinham um jardim lá, um jardim gigante para eles andarem, para eles fazerem várias coisas. E eles sabiam exatamente onde estava a árvore do fruto do bem e do mal. E nem por isso eles evitaram ficar longe dela. Eles foram para próximo, a Eva foi para próximo da tentação. Isso levou eles à queda. Eles poderiam ter evitado ficar longe daquela árvore, mas eles não fizeram isso. As nossas tentações, as nossas zonas de tentações são como um imã. Como assim? Um imã, quanto mais próximo você está com o ferrinho perto dele, mais atração ele tem. Assim mesmo é a nossa zona de tentação. Quanto mais próximo nós estivermos das nossas zonas de tentação, mais nós seremos atraídos por ela. Então, por isso, nós devemos ficar longe dessa zona de tentação. Também, eu diria para você, não fique premeditando pecar, não fique premeditando satisfazer os seus prazeres, nem fique imaginando satisfazer os seus prazeres, imaginando coisas que sejam pecaminosas. A Bíblia diz que nós devemos fugir da nossa tentação, nós devemos ficar longe, fugir da nossa tentação. Para vocês terem ideia de como isso é importante sobre o diabo, sabe o que Deus diz sobre o diabo, sobre o que a Bíblia diz sobre o diabo? A Bíblia diz, resistam ao diabo, mas quando é para a tentação ele vai dizer, fujam da tentação, para vocês terem noção de como é perigoso a tentação. Olha o que diz em 1 Coríntios 6,18, fuja da imoralidade sexual. Lá em 2 Timóteo 2,22 vai falar para os jovens, né? Para eles fugirem dos desejos da juventude. O que seriam esses desejos? Desejos da juventude são dinheiro fácil, prazeres, riscos, isso são desejos da juventude. E nós os jovens devemos evitar esses desejos. A Bíblia a Bíblia fala, na verdade, que nós temos um escape quando nós somos colocados em tentação. Todos nós vamos passar por tentação nessa terra, seja poucas ou mais, mas todos nós, eu e você, iremos passar por tentação. Mas a Bíblia diz que Deus nos dá um escape. Lá em 1 Coríntios 10,13 diz que Deus dá um escape pra gente. Às vezes, sei lá, você pode estar tentando ver alguma besteira em casa, alguém bate ou alguém te liga. Sempre Deus dá um escape para que nós possamos fugir dessa tentação, ok? Essa é a primeira coisa que nós vamos ver. Segunda coisa que nós vamos ver agora. Pense como o pecado pode entristecer Deus e o Espírito Santo que mora dentro de você. Antes de pecar, pense nisso. Como esse pecado pode entristecer Deus e o Espírito Santo que mora dentro de você. Vou colocar aqui a plaquinha. Ok? Lá em Efésios 4,30 vai dizer: não entristeçam o Espírito Santo, com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Quando eu ou você peca, é como se nós estivéssemos virando as costas para Cristo. Por tudo aquilo que Cristo fez, por todo o sofrimento que Ele passou, por todo sofrimento, dor, tudo que Jesus passou lá, quando a gente peca, a gente vira as costas para tudo aquilo que Deus fez por mim e por você. Vamos lá para o nosso terceiro item, que a gente lembra? Como desenvolver o choro espiritual antecipado. São coisas para desenvolver o nosso choro espiritual antecipado. Terceira coisa, pense nas consequências do pecado para a sua vida espiritual. Vamos lá. Pense nas consequências do pecado para a sua vida espiritual. O pecado, ele tem várias consequências. O pecado tem muitas consequências na nossa vida. Ele cria hábitos ruins na nossa vida. Quando a gente peca
muitas vezes no mesmo pecado, isso cria um hábito. E quando a gente cria um hábito de qualquer coisa na nossa vida, é muito difícil deixar esse hábito. O pecado também enfraquece nas próximas tentações, a nossa decisão para as próximas tentações. Por exemplo, tu cai em uma tentação hoje em certa coisa. Na próxima vez que tu for tentado, a tua força para lutar contra esse pecado vai ser menor, cada vez menor. Então você vai se tornando mais fraco cada vez mais contra aquele pecado. Vamos lá, mais algumas outras consequências para o pecado. Consequências para as pessoas à nossa volta. Você conhece a história de Acã? Acã pecou no meio do povo de Israel e por causa do pecado dele, 36 pessoas morreram do povo de Israel. Então, o nosso pecado afeta nossas pessoas ao nosso redor, afeta o nosso diálogo, afeta o nosso ministério, afeta a nossa igreja. E o pecado também tem consequências, não só no presente, como você já deve saber, tem muitas consequências no presente, mas tem no futuro também. Por exemplo, uma pessoa que é viciada em pornografia, ela não sabe, mas ela vai ter muitas consequências no futuro, no seu casamento, quando ela casar um dia. Esse pecado que ela está tendo agora vai ter consequências lá no seu casamento, no futuro. Então, olha só a quantidade de coisas que nós temos que são consequências do nosso pecado na nossa vida. São muitas as coisas, então quando a gente para pensar nessas coisas, isso faz o nosso coração ficar mais com medo de não pecar. Então, vamos lá agora ver. Agora, vamos para a nossa quarta coisa aqui. Antes disso, eu queria falar de algo. O diabo, quando ele traz o pecado para você, ele não traz mostrando todas as consequências, todos os medos. Ele traz com uma embalagem bonita, como se fosse algo prazeroso, gostoso, que não ia ter consequências. Mas isso é só fachada. O pecado, ele, no fundo, ele é medo, ele é dor, ele é sofrimento. Ele não vai trazer nada bom para você. O diabo quer que você se vicie em algo que não vai trazer satisfação nenhuma para a sua vida. Você nunca vai conseguir se saciar com esses pecados. Mas o diabo tenta lhe dizer que você vai, mas nunca vai conseguir se saciar, ok? Vamos lá para a nossa quarta coisa que nós devemos fazer para desenvolver o nosso choro espiritual antecipado. Nossa quarta coisa aqui colocar aqui. Quarta coisa é fazer jejum para enfraquecer a nossa carne. Fazer jejum para enfraquecer a nossa carne. E durante esse período de jejum, nós devemos fortalecer o nosso espírito com oração, com meditação, com estudo da palavra, tendo comunhão com Deus. Então nós enfraquecemos a carne com jejum e nós fortalecemos o nosso espírito com a palavra de Deus, com muita oração. E isso a gente deve sempre fazer quando a gente estiver passando por muito problema de tentação, para enfraquecer a nossa carne. Lembra que eu já falei que a luta entre a carne e o espírito vai vencer aquele que você mais alimenta. Se a sua carne estiver muito forte, ela pode vencer, mas se o seu espírito estiver muito forte, você vai ter mais facilidade para dizer não para os seus desejos da carne, ok? Deixa eu movimentar aqui o bonequinho que eu não movimentei aqui. Era nesse e agora ele está aqui no último, ok? Vamos lá para o nosso próximo item. O nosso quinto item é clamar a Deus no seu desespero. Existem muitas horas que a gente já está desesperado, né, na tentação. Deixa eu colocar aqui. Existem momentos que a gente já está nas últimas, já está desesperado. E nesse momento a gente tem que correr para Deus. Tem que correr para Deus, porque só Ele pode nos ajudar nesse momento. Eu lembro do versículo que a gente aprendeu nessa palavra festa, né? Misericórdia, Deus, misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei às sombras das Tuas asas, até que passe o perigo. Então clame a Deus no momento de tentação. Clame a Ele, peça ajuda. Às vezes Ele manda um irmão, Ele manda uma outra pessoa para lhe ajudar. Então clame a Deus para que você consiga ter desenvolver o seu choro espiritual antecipado. E por último, vamos ver aqui o que é que nós devemos fazer por último. Deixa eu movimentar aqui o nosso, ele veio para cá e agora está aqui.
O nosso último item é o seguinte: corra para um irmão. Quando você estiver passando por dificuldade, procure um irmão do mesmo sexo, que seja espiritual, que seja sábio, que você possa falar as coisas para ele, que você possa confessar os seus pecados. Procure um irmão. A nossa vida como cristão não é individual, nós vivemos em comunidade. Eu vivo para ajudar o meu irmão vive para me ajudar nas minhas dificuldades. Então, procure um irmão, peça para ele lhe cobrar, para ele lhe ajudar, para ele lhe incentivar. Procure esse irmão, procure uma pessoa de confiança sua para lhe ajudar nesse momento de tentação, ok? A gente viu esses 6 itens para desenvolver o nosso choro espiritual antecipado. Coloque essas coisas na sua vida para que assim você tenha medo, tenha receio e se preocupe em não pecar e não fazer aquilo que Deus, aquilo que seja contra a vontade de Deus, né? Coisas que desagrada a Deus, ok? Se você for próximo da tentação, o diabo vai estar lhe esperando lá. Mas se você for para longe da tentação, Deus estará lhe esperando com braços abertos para te dar os parabéns. Ok? Então, fuja da tentação. E agora vamos lá, você conseguiu, você chegou até aqui, você pode pensar, poxa, eu tenho choro espiritual, eu tenho essa contrição, eu consigo viver sem pecar. Será mesmo? O pastor Davi falou que se a gente quiser mesmo, a gente consegue levar uma vida sem pecar. Agora, consideramos nós, seres humanos, pecadores, vamos supor que a gente não consiga resistir, a gente acabe pecando. O que fazer? Olha, Lázaro deu o choro espiritual antecipadamente, antes do pecado. É realmente aquela contrição. Mas e agora? E o posterior? O que fazer? Cair. E o que acontece? Se você chegou aqui, você caiu, você vai voltar 4 casas. E o que você vai fazer? Olha, você caiu, certo? Então a gente vai voltar e ver tudo passo a passo o que você tem que fazer. É um novo caminho completamente diferente. É o depois, é o e se eu cair. Então a gente tem todos os passos de novo para fazer. 4 passos. E o primeiro deles é: siga todos os passos do choro espiritual antecipadamente. Poxa, o Lázaro acabou de falar isso. É porque se você chegou até aqui e cometeu o pecado, não resistiu, significa que você não seguiu todos os passos corretamente. Por isso, o primeiro passo do posterior é seguir todos os passos do antecipado, tudo bem? E o segundo passo qual é? Confesse os seus pecados. Olha, a gente já falou em algumas aulas antes que você precisa confessar. Por mais que todo pecado ele precisa ser confessado. A gente falou algumas aulas em relação a confessar e se arrepender verdadeiramente. Tá certo? Você procura o seu irmão e você confessa esses pecados. Lá no Salmo 51 é um ótimo capítulo para você refletir, para você ter essa verdadeira contrição e entristecimento do Espírito Santo. Ou seja, não deixe, pecou, você precisa confessar. Eu não sou tão alta quanto o Lázaro, tá bom? E o terceiro passo, qual é? Confessar as pequenas coisas. O que é isso, Paulo? Vou mandar aqui com seu bonequinho, você confessou e está tentando confessar as pequenas coisas. Olha, essas pequenas coisas que você precisa confessar é necessário para que você não caia em um pecado que a gente, vamos falar assim, maior. Um pecado na mentira, é um pecado que eu não considero um pecado grande. Mas, né, vamos supor que por causa desse pecado você prejudicou o seu irmão, ou você levou uma briga, uma fofoca, uma coisa que aumentou 1000 vezes. Já é um pecado muito maior. Confesse o pequeno para que você não tenha que confessar um pecado grande. Aqui. Vamos lá. E o quarto passo? Olha, gente. O quarto passo é evite o remorso. Estou procurando a minha imagem. Evite o remorso. Qual é o problema do remorso?
O remorso não é um verdadeiro arrependimento. O remorso é a vergonha por você ter cometido esse pecado. Logo, quando você sente remorso, não há entristecimento do espírito, não há vamos dizer assim, você não fica limpo verdadeiramente, você não agrada a Deus confessando seu pecado, você apenas está com vergonha dele. Por isso, o último passo do choro espiritual posterior é evitar esse remorso. Muito bem, eu espero que você esteja gostando do nosso jogo de tabuleiro, possa estar aproveitando o nosso jogo e também a nossa aula, tá? Agora nós vamos para o próximo passo, para a nossa próxima qualidade de Cristo. E a próxima qualidade é mansidão, tá bom? Mas como essas qualidades são qualidades que nós vamos adquirindo com os tempos, através dos passos, eu vou colocar agora os passos aqui. Acabamos de dar mais um passo para aumentar a nossa espiritualidade. Esse passo é mansidão, entrega dos nossos direitos, tá bom? E o versículo de referência para essa característica, para essa qualidade de Cristo, está lá em Mateus 5,5, tá? Olha o que diz lá em Mateus 5,5. Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança, tá bom? Esse manso, essa mansidão é você entregar os seus direitos. Por mais que uma pessoa lhes frustre, deixa você chateado ou faça algo que é injusto contra você, você é manso espiritual o suficiente para entregar o seu direito, os seus direitos, na verdade, nas mãos do Senhor, tá bom? Nós vamos ver agora o que não é mansidão, tá bom? Mas antes de a gente ver o que não é mansidão, eu vou pegar e mover o nosso boneco aqui, ó, tá? Nós vamos para um próximo nível. Nós vamos para o próximo nível, tá? E o próximo nível é mansidão, entrega dos direitos, tá bom? Você acabou de, não cai, você acabou de passar de fase, né? Quem gosta de videogame, quem gosta de jogo agora, espero que você esteja adorando nosso jogo, tá bom? Vamos lá, o que não é mansidão. E a primeira coisa que não é ser manso espiritual é você não ter posição sobre as coisas ou personalidade. Isso é aquela pessoa que você pergunta, um exemplo, né? Você pergunta assim, você gosta de queijo ou não? Aí a pessoa, não sei. Você gosta de política ou não? Não sei. Aquela tipo de pessoa que não sabe nada da vida, que ela pode até saber, ela pode até não gostar de algo, mas ela fala que gosta, que ela não tem aquela, não sabe o que quer, entendeu? A pessoa que não tem posição sobre as coisas, ela não tem convicção do que ela quer ou não quer, isso não é ser manso, tá bom? E a segunda coisa que não é ser manso espiritual se uma pessoa ser fraco, tá? Ser fraco ou ser mole, tá? Não tem aquela pessoa que você tá discutindo com ela, tá discutindo não, você quer, na verdade, discutir com ela, quer mostrar o seu ponto de vista e ela prefere não saber, ela prefere não entrar no conflito, ela não gosta de briga, não gosta de conflito, não gosta de discussão. Isso daqui não é ser manso espiritual, tá? É só uma pessoa que não gosta de conflito, não gosta de briga, tá bom? E outra coisa que não é ser manso espiritual é ser tímido, tá? Você sabe o que é ser tímido, né? Aquela pessoa assim, tá, né? Você, quando namorava seu esposo, ou você, quando gostava do seu namorado, assim, você era tímida, né? Não tem aquela... Quando você começa a namorar, aí você
leva a menina pro lanche, leva a sua amizade pra lanchar. Aí o que acontece lá? Ela come só aquele pouquinho, né? Ou você come só aquele pouquinho porque ela tá tímida, né? Não quer comer que nem ela come em casa, ou ele não quer comer que nem ele come em casa. Aí come só aquele pouquinho, aí depois que casa, mano, ou quando começa a namorar, quando ganha intimidade, aí chega com aquele pratão, entendeu? Isso daí é timidez, e timidez não é ser manso espiritual, tá bom? E vamos agora para o nosso próximo ponto, que não é mansidão espiritual, não é ser manso, é ser medroso, tá? Ser covarde, ser medroso ou covarde, isso não é mansidão, tá bom? Isso é só ter medo mesmo, né? Você não pode ser julgado porque você tem medo de assombração ou tem medo de um acidente, não gosta de avião, tem medo de andar de avião porque tem medo de sofrer sei lá, um avião cair, isso, tá? Você não pode ser julgado por isso, mas esse ter medo de algo não é mansidão, tá bom? Nós já vimos o que não é mansidão, certo? Nós vimos 4 coisas que não é mansidão. Vamos ver agora o que realmente é mansidão espiritual, tá bom? Vamos ver o que é mansidão espiritual. E mansidão espiritual é confiar em Deus os nossos direitos, tá? Entregar a Deus os nossos direitos e esperar em Deus os nossos direitos, tá bom? Olha só, são 3 coisas que você tem que fazer para ser mansidão espiritual, são 3 coisas, tá? Primeira, confiar em Deus os nossos direitos e entregar para Deus os nossos direitos e esperar em Deus os nossos direitos, tá bom? Isso é mansidão espiritual, tá? Nós agora vamos ver também como é uma pessoa mansa espiritual, tá? Vamos ver como é uma pessoa que tem essa qualidade de ser mansa espiritualmente, tá bom? E a primeira qualidade dessa pessoa ela controla a sua ira e transforma a sua ira em algo bom, tá bom? Transforma a ira em bondade, tá? Essa é a primeira qualidade do manso espiritual, tá? A segunda qualidade ela não se zanga por insultos, tá? Claro, ela pode ficar triste, mas ela não se zanga, não fica chateada ao ponto de querer discutir com você sobre o que você fez, a grosseria que você fez, algo que você falou ou que qualquer pessoa falou, tá bom? Uma das qualidades é não querer discutir sobre o insulto que alguém fez com ela, tá bom? E a terceira qualidade ela não tem espírito de vingança, tá? Ela não é aquele tipo de pessoa que você insultou ela, você fez algo que prejudicou ela. Ela não é aquele tipo de pessoa que fica só maquinando ali, ó, como que ela vai devolver para você o que você fez com ela, tá? Ela não é uma das qualidades do manso espiritual é não ser vingativo, tá bom? E a quarta qualidade é paciência. O manso espiritual, ele é paciente, tá bom? E a quinta qualidade ele entende e sabe que tudo pertence a Deus, tá? Claro que o que ele tem ele sabe que o que ele tem é dele, até mesmo porque ele trabalhou, né? Tirou do seu bolso para comprar algo, mas ele sabe que o Senhor que permitiu que ele tivesse aquilo. Ele tem essa consciência, ele tem essa plena consciência das coisas, tá? E a sexta e última ele entrega os seus direitos violados a Deus. Um exemplo, só para você entender. Ele trabalhou, né? Ele trabalhou, um exemplo, ele está lá no distrito, ele trabalhou um mês, aí nesse mês ele faz, sei lá, umas 10 horas extras. Aí ele ganha só 5
ganha só 5 dias que ele trabalhou. Aí, né, fica chato, mas ele entende, ele sabe que o que aconteceu com ele foi o Senhor que permitiu que acontecesse, então ele entrega os seus direitos ao Senhor, tá? Não quer dizer que ele não vá lá na empresa tentar saber o que aconteceu, se está correto, se o valor do salário dele é aquele mesmo, né? Mas ele não se chateia, ele não vai querer processar a empresa dele só porque esqueceram uma parte da extra dele. Se aquilo aconteceu, ele sabe que foi porque o Senhor permitiu, tá? Então nós vimos aqui vimos 6 qualidades do manso espiritual, tá bom? Eu espero que você tenha pelo menos algumas, não vou falar a quantidade aqui, mas espero que você tenha algumas dessas qualidades e que, se você não tenha, que você possa, com essa matéria, adquirir essas qualidades, tá bom? É isso aí. Agora que a gente está falando de mansidão, a gente vai aprender as 5 decisões dos mansos, tá bom? Vou mandar com o nosso bonequinho aqui. As 5 decisões dos mansos, tá? Deus, você precisa entender, Deus, quando falou em Mateus 5,5 sobre mansidão, na verdade ele já tinha falado isso e ele deu a definição disso no Salmo 37. Então abra sua Bíblia aí no Salmo 37, né? Davi quem escreveu esse salmo, tá? É lá que nós encontramos a explicação do que é mansidão, tá? Então vamos lá, Salmo 37, 1 e 2, a gente vai ler agora, tá? Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Qual é o princípio que a gente tira aí? E a primeira decisão do manso é não se preocupar com os outros. Vou colocar aqui em cima. Não se preocupar com os outros, tá bom? Então a primeira decisão para quem quer ser manso, não se preocupe com os outros. Vamos botar o nosso bonequinho aqui. Pare de se preocupar com o que os outros falam. Pare de se preocupar com o que as outras pessoas fazem de errado. Enquanto você ficar olhando para os defeitos, para os erros, para as falhas das outras pessoas, você não vai crescer no seu conhecimento, na sua comunhão, no seu relacionamento com Deus, tá bom? Isso é um fato, né? Olhar para o que os outros fazem nos afasta de Deus, tá bom? Olhar para o que os outros fazem nos afasta de Deus. Outra coisa que está dentro aí de não se preocupar com os outros, não retribua o mal com o mal. A palavra de Deus diz que nós devemos retribuir o mal com o bem, tá bom? O papel do cristão é constrangir, né, a pessoa que ele está ali fazendo mal através do amor. A Bíblia diz em Romanos 12:20 o seguinte, que quando você é tratado mal, você deve devolver com o bem, e com isso você vai estar amontoando brasas vivas sobre a cabeça dos seus inimigos. Então é sempre com amor. Se tratou mal, trate com amor. Até a pessoa se constrangir, quando pensar em me fazer mal, ela vai, poxa, esse cara aí só me trata bem, por que eu estou tratando ele mal? Tá bom? Então, a segunda coisa que você precisa saber dentro de não se preocupar com os outros, tá? Se preocupar com a sua vida, foque no seu relacionamento com Deus. Outra coisa que você precisa aprender dentro disso também, não reaja rapidamente às ofensas. Geralmente, quando nós somos ofendidos e reagimos rapidamente, a gente vai falhar na nossa mansidão, que é a entrega dos nossos direitos, não é isso? Então a gente pensa 2 vezes antes de tomar uma reação, tá bom? Segunda decisão que você tem que tomar para ser manso: confiar em Deus. Confiar em Deus. Vamos andar com o nosso personagem aqui, tá bom? Você deve confiar em Deus em todas as áreas da sua vida, tá? Vamos continuar lendo o Salmo 37, verso 3 agora, tá? Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança.
tenha uma atitude de extrema confiança no Senhor, independente da situação que você esteja passando. Pode ser uma situação boa ou ruim, permaneça confiante em Deus. Deus está no controle de tudo. Lembre do exemplo de Jó. Jó perdeu a casa, perdeu os bens, perdeu toda a riqueza que ele possuía, perdeu a família, os filhos morreram, a esposa blasfemou contra Deus, mas ele permaneceu firme, confiando em Deus. E é assim que todo cristão deve fazer: confiar em Deus independente de qualquer coisa. Não pode ser aquele cara que por qualquer coisa diz: ah, esse Deus não existe não. Se existisse, não permitia que acontecesse isso comigo. Isso não é confiar em Deus. Você precisa confiar plenamente em Deus, em qualquer situação, boa ou ruim, tá bom? Mas está muito ruim há muito tempo. Confie em Deus, espere Ele agir no seu caso. A gente tem um exemplo do jovem, né? Eu escolhi esperar, né? Tem um exemplo aqui no nosso painel. É esperar em Deus. Ah, mas eu já tenho 25 anos, vou ficar para titia. É esperar em Deus. 30, esperar em Deus. Um dia eu conheci uma senhora na conferência da Nova Igreja Batista, que ela casou com 55 anos. E aí perguntaram dela: mas por que a senhora só casou com 55 anos? E ela respondeu: porque não era prioridade. Ela era missionária, ela queria fazer a obra de Deus. Então, ela esperava em Deus e confiava que se fosse da vontade de Deus, ela iria casar um dia. Tá? E a terceira decisão que você precisa tomar para ser manso é entregar o seu caminho ao Senhor. Tá? Entregar o seu caminho ao Senhor. Salmo 37, 4 e 5. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Vamos lá? Entregar ao Senhor os seus direitos. Esse não é o conceito de mansidão? Entregar ao Senhor os seus direitos? Então vamos lá. Quais são os direitos que você tem, né? Que são direitos. Vamos para a parte trabalhista. Lá na sua empresa, o que você tem como direito? Décimo, férias, salário, tem direito FGTS, né? Tem direito INSS. A empresa tem que pagar a sua previdência. Mas vamos lá. Você não entregou os seus direitos para Deus? Né? E a Bíblia diz lá em Lucas, capítulo 17, do verso 7 ao 10, e Lucas 9, 48, o seguinte: nós devemos nos oferecer a Deus como escravos, devemos oferecer os nossos direitos a Ele. É isso que nós devemos fazer. Me diz uma coisa: escravo tem direito a quê? Só a trabalhar. Só a trabalhar. Se o senhor dele achar que ele tem direito a alguma coisa, ele vai lá e dá, mas o escravo não tem direito de nada. Ele só trabalha e obedece à ordem do seu senhor. Então, se você é escravo de Deus, escravo de Cristo, é assim que você tem que pensar em todas as áreas da sua vida, tá bom? Imagine só que você está passando uma procuração de todos os seus direitos, de todos os seus bens para Deus, é tudo dele. Você é só o tutor, a posse é de Deus, tá bom? Me diz uma coisa: se você passou a procuração para alguém, o seu procurador só pode agir a partir do momento que você deixa que ele haja e fique na sua, né? Você vai fazer a viagem, o seu procurador vai resolver o problema da venda da casa, vai resolver o problema lá da sua empresa. Seu procurador só vai agir quando você não tiver. Se você estiver tomando a iniciativa, o procurador vai ficar na dele. E se o seu procurador é Deus, deixe que ele haja, né? Para defender os seus direitos, tá bom? Os seus direitos, na verdade, não existem, né? Eles são de Deus. Deus quer que nós assinemos essa procuração para Ele. É isso que Ele quer. E nós, como escravos, devemos fazer só o que Ele ordenar. E ponto final. Deixa que Ele cuida disso, tá bom? Nós somos simplesmente mordomos. Lucas 19, do 12 ao 24, mostra isso. Nós entregamos os nossos direitos e posses a Deus. Ele nos coloca estes mesmos bens que nós entregamos para Ele nas nossas mãos só para nós usarmos, investirmos,
para nós tomarmos de conta. Mas não esqueça que são dele, tá? Se são dele e alguém mexe no que é dele, ele vai tomar as providências. Se é realmente de Deus esse carro aí, alguém bateu e não quer pagar, Deus vai tomar as providências. Se é realmente de Deus esse trabalho aí, que você foi mandado embora e a pessoa não quer pagar a sua rescisão, é de Deus esse direito, esse dinheiro também é de Deus. Se é de Deus, ele vai tomar providência. Não precisa você estar indo acionar a empresa na justiça. Isso já aconteceu comigo. Eu trabalho com contabilidade, eu sou contador e a última empresa que eu trabalhei de carteira assinada não recolheu nem o mês de FGTS, nem o mês de INSS. No dia que eu tentei chegar lá para negociar minha rescisão, ela disse, não, se tu quiser, tu pede. Tá bom. Fui para minha sala, fiz a cartinha e entreguei na mão da proprietária da empresa. Ó, tô pedindo minhas contas. E aí, a advogada chegou comigo, já, Gabriel, já que tu é meu amigo, me diz aí o que tu vai pedir no teu processo trabalhista, que é para mim fazer uma defesa logo aqui. Eu disse, eu não vou para a justiça atrás disso. Se resolve com Deus aí, deixa a proprietária da empresa se resolver com Deus e pronto, e deixei para lá, e Deus me deu outro trabalho, Deus me deu a forma correta para eu me sustentar, para sustentar minha esposa, entendeu? E nunca faltou nada na minha vida, tá? Porque Deus é que sabe o que eu necessito e não eu. Eu não sei, eu podia achar que aquele dinheiro era meu direito ir para a justiça e até ganhar talvez, mas eu preferi entregar nas mãos de Deus. Deixa que Deus toma de conta dos meus direitos, tá? Nós entregamos os nossos direitos e posse a Ele, tá? Então o que a gente tem que aprender? Que a vontade de Deus para o uso das coisas que são dele e que Ele te deu e que Ele vai te dar da forma que Ele quer. Ele te deu, tu tem a posse, Ele vai te dar, tu vai ter a posse, mas você só pode usar da forma que Ele quer e que agrada a Ele. É isso aí, vamos continuar vendo as 5 decisões dos mansos. Já foram vistos 3, né? E agora nós vamos para a nossa 4ª decisão. A próxima é esperar em Deus a solução. Deixa eu colocar aqui. Esperar em Deus a solução. Às vezes, quando a gente tem problema, tem alguma dificuldade, a gente sempre quer solucionar da nossa forma, do nosso jeito, e às vezes não é para a gente solucionar aquele problema. A solução, às vezes, vem de Deus e nós só temos que esperar nele. Olha só, vamos ler esse texto aqui, Salmos 37, do 6 ao 9. Vamos lá. Ele deixará claro, como a alvorada, que você é justo, e como o sol do meio-dia, que você é inocente. Descanse no Senhor e guarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Então nós não precisamos ficar preocupados em solucionar certas coisas que às vezes nós nem conseguimos solucionar. Devemos simplesmente confiar em Deus, esperar nele, que Ele resolverá essa situação. Toda injustiça que tiver, um dia Deus vai trazer essa injustiça e mostrar que você é justo, ok? Evite ficar irado, evite se estressar com isso, evite ser impulsivo, responder as coisas assim asperamente. Não, fique tranquilo, espere em Deus que Ele vai cuidar disso, ok? Então vamos lá para o nosso próximo item, receber o prêmio. Deixa eu colocar lá. E o que seria essa decisão receber o prêmio? Bem, você sabe, como a gente já viu, todas essas coisas que a gente está vendo, todas essas... Tem sempre um prêmio no final para cada coisa dessa. E para essa, o prêmio o que é o prêmio para ser manso? Qual é o prêmio que o manso vai receber? A Bíblia fala que os mansos receberão a terra por herança. Eu nunca entendi
nunca entendi direito o que significava isso. Os mansos receberão a terra por herança. Eu ficava pensando o que significa isso. E aí, um dia eu vi esse versículo. E esse versículo diz exatamente o que significa nós herdarmos, os justos, os mansos, né, herdar a terra por herança. Olha Salmos 37, 10 a 11, que eu acabei de ler. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que vocês os procurem, não serão encontrados. Mas os humildes, mansos, né, receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Então, o que significa herdar a terra por herança? Vai existir um momento onde, sabe essas pessoas que maquinam mal, que fazem coisas erradas, que são injustos, vai existir um momento que eles não existirão na terra. Quem vai herdar essa terra seremos nós. Essas pessoas não ficarão na terra, serão expulsos da terra, não existirão, e só vai existir aqueles que fizeram a vontade de Deus e os mansos na terra. Ok? Então, isso é herdar a terra por herança. Então, decida receber esse prêmio. Decida receber a terra por herança. Das 5 decisões, essa é a que nos mostra o prêmio que nós iremos receber por ser mansos, por ter essa qualidade na nossa vida. Ok? E agora a gente vai fazer um testezinho para ver se você está manso, para ver se você está bem espiritualmente nessa área, se como você está nessa área de mansidão, ok? Vamos para o testezinho só para ver como você se passa nesse teste, ok? Vamos lá. Agora vamos fazer algumas perguntas para você, para testar como anda a sua mansidão ainda, mais nessa quarentena. Então, eu vou fazer algumas perguntas para vocês e vocês vão responder sim ou não, mas cuidado para não se entregar aí se você estiver assistindo com alguém. Lembrando que mansidão é a entrega dos seus direitos a Deus, dependência totalmente a Deus. Então vamos lá, primeira pergunta. Você procura se vingar quando é ofendido ou maltratado? E aí, você já pensou em se vingar? Segunda pergunta, você ofende as pessoas com grosseria quando é ofendida? A pessoa te chamou de feia, você já quer tratar mal, já quer ser grosso? Cuidado, irmão. Terceiro, você fica com raiva quando alguém danifica uma coisa sua, mulheres. Se você já emprestou a sua chapinha para alguém e ela danificou, te trouxe quebrada, e aí você quis matar essa pessoa. Cuidado, pense bem antes de agir. Para os homens agora, você que já emprestou seu carro, se você já emprestou o seu carro e ele veio com algum problema, você quis brigar com essa pessoa. Cuidado aí, irmão, lembrando que esse carro não é seu, é de Deus, hein? Próxima pergunta. Você ameaça quando é insultado, quando é prejudicado, alguém te prejudicou e você fica ameaçando, eu vou te pegar quando sair do culto, principalmente os jovens aí, cuidado, hein? Próxima pergunta. Você responde no mesmo tom os xingamentos? Você é um tipo de pessoa que não leva desaforo para casa. Tudo que te falam, você tem resposta para tudo, não consegue ficar calado. Contrário de sua língua, irmão. Próxima pergunta. Você fica alegre quando quem lhe ofendeu se dá mal, se prejudica, você está torcendo pela derrota do seu irmão. Cuidado aí, hein? Próxima pergunta. Você se defende rapidamente quando lhe acusam, te acusam de fazer alguma coisa e você responde rapidamente, nem pensa antes de falar. E a próxima pergunta é, você pensa em vingança? Você já pensou em se vingar de alguém na vida, de algum irmão? Pense aí. E a última pergunta é, você fica facilmente irado com as pessoas? Você já ficou irado com alguém, principalmente da sua família nessa quarentena? Já falou alguma coisa que não deve? Cuidado. Se esse teste falou com você, essas perguntas, a maioria das perguntas você respondeu sim, é sinal que você precisa de mudança, precisa decidir muitas coisas na sua vida. Agora você vai ver as consequências de violar esse princípio da mansidão. O que acontece quando nós violamos esse princípio? E também vamos ver o resultado de seguir esse princípio na nossa vida, ok? Muito bem, você acabou de assistir a aula e você fala para mim, Mateus, eu não gostei desse negócio de mansidão e eu não quero trabalhar isso na minha vida.
Olha, eu não posso te obrigar, mas eu posso te falar algumas consequências negativas do que pode e vai acontecer com você, provavelmente, se você não trabalhar isso na sua vida. Elas são as consequências da violação do princípio de mansidão. E o primeiro deles é espírito obstinado e rebelde. Lá em 1 Samuel capítulo 15, vai contar uma história do rei Saul, que ele recebe umas ordens de Deus para esperar Samuel. Ele fala, não, eu não quero fazer desse jeito, eu vou fazer de jeito mais rápido, eu mesmo vou fazer e mais eficiente. Quando Samuel chega, a coisa não fica muito boa. Ele recebe lá no verso 23, a notícia por meio de Samuel que Deus o havia rejeitado como rei. Olha só, por uma ação que ele decide ser rebelde, fazer do jeito dele, algo muito ruim acontece com ele. Número 2, o espírito de ansiedade. Em Filipenses 4:6, Paulo vai dizer para não se preocuparem com nada, mas em todas as orações pedirem a Deus aquilo que a gente precisa, né? Aí você pode tentar inverter as coisas. Se você com Deus, confiando em Deus, entregando a Ele as coisas, você não precisa se preocupar com nada, de outra forma, se você confia em si mesmo e decide fazer as coisas da sua maneira, você tem muito que se preocupar. Porque aqui Deus não erra, do jeito dele não tem erro. Se você continuar fazendo as coisas do jeito que ele te mandou, não tem erro, é só continuar. Mas se você está traçando o seu plano, fazendo do seu jeito, aí, meu amigo, você pode começar a ficar bem preocupado com a sua vida. E o número 3 é o espírito irritado. Em Efésios 4:30 ao 32, Paulo vai ser bem direto, ele vai dizer, abandonem certas coisas, ele vai ser diretamente, vai falar, abandonem a amargura, o ódio e a raiva. Ele vai dizer diretamente, abandone, porque essas coisas não são boas para você. Ele vai dizer para adotar a bondade, a atenção e o perdão para com os irmãos. Se você não trabalha isso na sua vida, você tende a ser uma pessoa mais irritada, a ser estressado com todo mundo, estressado entre os irmãos, porque você não tem aquele convívio saudável com eles. E em Provérbios 14:17, o rei Salomão vai dizer que essa pessoa irritada, ela tem o costume de fazer tolices, a tomar decisões tolas, diferente do sábio, que ele é geralmente calmo e toma boas decisões. Bom, a gente viu as consequências da violação dos princípios da mansidão com Mateus, agora a gente vai ver os resultados da prática desses princípios. Um deles é o poder para viver completamente pela fé. Ou seja, um exemplo, você está lá no seu trabalho, seu salário está atrasado uns 3 meses. Você vai jogar a empresa na justiça? Não, você vai descansar em Deus e vai confiar que Ele não vai deixar você passar necessidade, que Ele vai suprir as suas necessidades. A segunda, capacidade para se aproximar das promessas de Deus. Ou seja, você não vai se preocupar se você conseguiu o emprego dos seus sonhos, se você conseguiu a casa dos seus sonhos, sendo que você já conseguiu algo muito melhor, que é a eternidade com Cristo. E a terceira é a vitória sobre a ira e a preocupação, que já diz tudo. Você vai conseguir se controlar, você não vai sair xingando ninguém, você não vai sair se irando com as pessoas, e você não vai ter preocupação, porque você já entregou tudo nas mãos de Deus e sabe que Ele vai te sustentar. É isso aí, agora para finalizar, vai aparecer na sua tela aí um questionáriozinho para você responder. Então, olha só, tá escrito lá, choro, luto e contrição. Você vai responder. Aí depois tem, Deus prefere que nossa tristeza pelo pecado seja... Você vai responder, tem até uma referência aí para lhe ajudar na resposta. Aí depois vem, o que é remorso? Você vai responder no seu caderno o que é remorso. E por último, você vai responder mentalmente, né? Quais são as 3 principais áreas da sua vida que você precisa chorar mais espiritualmente? Qual 3 áreas da sua vida que você precisa chorar mais espiritualmente? Ok? Só para responder esse questionáriozinho aí e faça o seu melhor. E vamos lá, agora a gente vai fazer uma coisa bem bacana, que é decorar a passagem de Mateus 5, que fala das 8 qualidades do caráter de Cristo. Você pensa, poxa, eu vou decorar todo o capítulo, todas as 8. Olha, hoje a gente vai até mansidão, que vai até o capítulo 5. A gente vai começar do 3 e vai até o 5. E se acalme que eu vou ensinar você um jeito bem fácil de decorar. Olha como é que começa. O versículo todo começa assim, bem-aventurados. Toda vez que começa o versículo é bem-aventurados. Aí você vai falar a primeira, a qualidade,
e a consequência dessa qualidade, ou seja, a recompensa que Deus dá caso você tenha essa qualidade de Cristo. Você pode pensar assim, vixe, eu não tô nem entendendo o que tá falando, Paulo. Vai devagar. Então bora lá. O primeiro versículo. Mateus 5:3. O que está escrito? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Você viu? Bem-aventurados os pobres de espírito. E agora, a consequência é o reino dos céus. Tá certo? Bora de novo só para você fixar. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Agora o segundo. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. De novo, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Viu? Qualidade e recompensa. Agora o último, Mateus 5:5, desculpa. Bem-aventurados os mansos, pois receberão a terra por herança. De novo, bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Desculpa, até outra vez. Bem-aventurados os mansos, com a recompensa, eles receberão a terra por herança. Agora bora tudinho, do 3 ao 5. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. E o segundo, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E o terceiro, bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. E agora você vai anotar aí qual é a sua tarefa para casa. Preste atenção. Essa matéria ela tem apostilas, tá? Que vão estar disponíveis aqui na igreja, tá bom? Já estão lá no mesmo lugarzinho da meditação. As apostilas, você pode vir aqui na igreja pegar a sua apostila e aí você vai preencher. Essa é a tarefa, tá? Você vai preencher essa apostila. Ah, Gabriel, como é que eu vou provar que eu fiz? Eu vou tirar a foto e mandar agora? Não. Você, no final da disciplina, vai ter todas as apostilas preenchidas e aí sim você vai mandar pra gente ou a gente vai recolher com você, tá? Também tem disponível aí no link dessa aula, tá bom? Tem um link aí embaixo nas descrições que tem para você baixar a apostila. Você pode fazer digital também e ir salvando até a última aula para também guardar, tá bom? Até mais!